Olá, meu povo lindo e abençoado que me assiste todas as semanas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam felizes, espero que estejam abençoados em nome de Jesus. E para você que não está, eu espero, eu desejo, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que vai sim ficar tudo bem, que vai ficar tudo abençoado, que vai ficar tudo feliz ao seu redor. E mesmo que as circunstâncias talvez sejam difíceis para você, saiba que para Deus não há nem difícil nem impossível e que mesmo quando Ele não muda as circunstâncias, nós somos sim capazes de ter paz, alegria, plenitude no Senhor, porque Ele é a paz. A paz é uma pessoa, a alegria é uma pessoa, o amor é uma pessoa e está tudo concentrado numa pessoa só, que é Jesus. E tê-lo conosco faz toda a diferença na nossa vida. Então, se Ele está aí com você, creia que você vai prevalecer, que você vai sobreviver, atravessar, superar toda e qualquer circunstância que você esteja passando, porque você tem Ele ao seu lado, amém? Crê nisso? Então recebe em nome do Senhor Jesus. Queridos, essa semana temos então para nós, matando a saudade desse quadro chamado Questões Pessoais à Luz da Bíblia. Temos sim mais uma edição desse quadro e eu preparei aqui uma questão um pouco controversa, vamos dizer assim. É claro que vocês já conhecem o quadro, mas para quem não conhece, vai lá na playlist, busca o quadro Questões Pessoais à Luz da Bíblia, mas contextualizando aqui rapidamente, se trata de uma conversa, né? De poltrona, você daí, eu daqui, a gente troca um papo a respeito de algum assunto que realmente tem a ver com a nossa vida pessoal, mas, como a gente sabe, a Bíblia fundamenta tudo, tem todas as respostas para todas as questões, então a gente mergulha na Bíblia para ver como é que ela fundamenta, qual é a nossa opinião com base naquilo que a Bíblia nos fornece, a respeito de como devemos nos portar em relação a uma determinada questão específica da vida. É lógico que essa opinião vai sofrer influências, não é, da personalidade de cada pessoa, mas a Bíblia ela é inequívoca, ela é absoluta naquilo que ela determina. Então, se há algo determinado de maneira absoluta na Bíblia, nós vamos chegar à conclusão aqui juntos. Eu e você seremos esclarecidos pelo Espírito Santo e passaremos a pautar a nossa vida por aquilo que a Bíblia determina, porque muito melhor do que a opinião pessoal, minha, sua ou de qualquer outra pessoa, é o que a Bíblia nos diz. Né? Ela é a vida, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos, não é mesmo? Mas antes que a gente possa então aprofundar nessa questão, eu quero pedir para você que está me assistindo, que talvez ainda não seja inscrito nesse canal, que clica aí no botão de inscrever-se e também no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que um novo vídeo sair aqui no canal. Além disso, eu sempre conto com a interação de todos vocês, inscritos ou não inscritos, você que chegou aqui por acaso, não sei, você para quem enviaram um vídeo para você assistir, por favor, não deixe de interagir, deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião. Faz também, sabe o que? Ajuda no engajamento desse canal, incentiva para que essa palavra venha chegar cada vez mais longe e dá o seu like aí, por favor. Além disso, seu compartilhamento com uma outra pessoa, que Deus possa te orientar a compartilhar na sua mente e no seu coração. Com certeza tem pessoas precisando de ouvir essa palavra e eu conto com você como meu colaborador, como meu auxiliador para fazer chegar essa palavra nessa pessoa que tanto necessita. Tá bom? Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim, né, meus inscritos maravilhosos? Mas, sem mais demora, vamos passar para o que interessa, porque eu estou ansiosa para o nosso bate-papo. Não é nem um debate, né? Debate dá uma carga mais séria. O nosso bate-papo aqui de sofá a respeito do assunto da questão pessoal à luz da Bíblia que eu trago para hoje. Bem, queridos, primeiro eu quero mostrar para vocês de onde me surgiu essa questão, essa reflexão. Nós estamos estudando um livro aqui na minha igreja com um grupo de mulheres, não é? Com o Departamento das Mulheres. E nas nossas reuniões, né, para discutir a respeito do livro, nós conversávamos sobre uma coisa muito interessante. O livro se chama Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E aí o livro faz o levantamento de algumas das mentiras que vão sendo consolidadas ao longo dos anos como se fossem verdades. Aparentemente, parecem verdades, mas não são. E nos ocorreu uma coisa, que algumas dessas mentiras nunca foram proclamadas ou declaradas de maneira assim expressa no nosso ambiente de convívio, dentro do nosso lar,
mas que muitas vezes ainda assim a gente enfrenta situações, né, a respeito daquela mentira na nossa vida, na nossa família, no nosso convívio com as pessoas com quem a gente convive. Então, a gente ficou refletindo sobre essa questão e, inclusive, eu cheguei a um raciocínio e compartilhei com as minhas irmãs. Eu falei, vocês vão perceber um critério, pensem aqui comigo. Em lares onde já houve divórcio anteriormente, dos pais, enfim, talvez não tão diretamente, mas onde há um histórico de divórcios muito grande, você vai perceber que, embora pai e mãe não cheguem a declaradamente falar para os seus filhos, ou declarar mesmo em voz alta para que eles possam escutar, embora não se fale que casamento é uma instituição que não funciona, que casamento é uma instituição falida, de certa forma é nisso que os filhos passam a acreditar, ou eles vão ter uma tendência de ter um receio em relação ao casamento, por conta dos traumas, por conta de terem vivenciado às vezes a experiência com os próprios pais, terem medo de sofrer, né, com a tentativa de casamento. Você vai ver que a maioria deles rejeita ali essa possibilidade, ou ao menos tem um pé atrás com isso. E elas concordaram comigo, algumas deram inclusive exemplos pessoais de que realmente é assim na vida delas, e isso nos fez refletir. Porque às vezes a gente não fala, né, e não fala porque não professa, porque eu sei que as pessoas creem na Bíblia, na palavra da Bíblia como uma verdade absoluta, e em tudo que é contrário a ela, a gente nem proclama, a gente nem menciona, a gente não fala. Aí a gente pensa, beleza, se eu não falo isso dentro da minha casa, se eu não proclamo verdades, aliás, verdades não, se eu não proclamo palavras que são contrárias às verdades da Bíblia, então significa que meu ambiente está limpo dessa influência, né? Aonde eu conviver não vai ter a influência dessas palavras contrárias à verdade da Bíblia. Mas isso não é verdade. Pelo menos essa já é a opinião que eu quero expressar com vocês aqui. A questão pessoal à luz da Bíblia que eu levanto é: será que a neutralidade, ou a gente pode chamar também de inércia, é suficiente para impedir a influência das malignidades, dos pensamentos e palavras do maligno, do nosso inimigo, no ambiente onde a gente convive, dentro da nossa casa, no lugar onde a gente trabalha, com os nossos familiares, com os nossos amigos? Será que só o fato de não levantar a bandeira daquilo que é errado é suficiente para impedir que a gente venha viver no nosso ambiente batalhas naquelas questões em que o inimigo contrariamente se opõe ao que a Bíblia diz que é certo, que é verdade? Será? Bem, como vocês viram, a minha opinião já segue aqui um raciocínio que eu já disse até que não é verdade, né? Porque eu de fato acredito que a neutralidade, ou não vamos nem colocar neutralidade, porque nós somos posicionados contra tudo que a Bíblia é contra. Mas será que ser posicionado contra tudo que a Bíblia é contra significa simplesmente não proclamar, não defender, não levantar a bandeira disso dentro da nossa casa, dentro dos ambientes onde a gente convive? Ou é necessário algo mais? E é por isso que inércia talvez se aplique melhor a palavra. A inércia de não fazer nada. Eu não tenho um comportamento ativo de defender aquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho um comportamento passivo quando eu penso que o fato de eu não falar aquilo expressamente, de eu não defender aquela ideia, já torna o ambiente onde eu convivo entre as pessoas da minha família, dos meus amigos, colegas de trabalho, livre da influência do mal e livre desses pensamentos, dessas palavras contrárias. Bem, por que eu penso que essa inércia não funciona e não é uma boa estratégia? O que a gente estava discutindo era justamente isso ali na reunião de mulheres. Bem, se fosse suficiente simplesmente eu não crer que o casamento é uma instituição falida, eu crer que o casamento funciona como a Bíblia diz, que ele é um plano de Deus, que é um projeto do Senhor para a formação de famílias, e que independente de casos isolados ou divórcios que aconteceram, ele continua sendo esse bom plano, ele continua funcionando. Se eu creio isso e não proclamo o contrário, eu posso pensar assim, então os meus filhos, né, estão livres da influência de um divórcio futuro, ou de não querer o casamento, ou de verem o casamento dessa maneira. Mas não, o que a gente observou nesse exemplo mesmo que eu coloquei é que, pelo fato de terem visto
isso acontecer, ou vivido essa experiência, porque isso também é doloroso para os filhos, ou às vezes ser algo que já acontece com grande frequência na família, de uma maneira da pessoa olhar aquilo já como uma regra, como algo super normal de acontecer, muito mais do que um casamento se perpetuar e continuar até a morte, até o fim. E faz com que as pessoas absorvam isso do ambiente, independente das palavras que são ditas. E isso não é só em relação ao exemplo do divórcio, mas em várias outras situações que a gente puder colocar, a gente vai perceber que às vezes aquela bandeira não é defendida dentro da nossa casa, aquelas palavras não são ditas, mas mesmo assim os nossos filhos, nossos adolescentes, eles estão absorvendo isso do mundo em que nós vivemos. E aí, aqui o que eu levanto é justamente o ambiente espiritual negativo, ele está aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele está aí por todo canto, nas redes sociais, nas escolas, por onde quer que a gente vá. Eles estão sendo bombardeados, nós todos estamos sendo bombardeados com isso. Nós estamos sendo bombardeados, eu digo em tudo mesmo, nos telejornais, nos programas que a gente assiste, em tudo, ao nosso derredor a gente vai perceber que há ideologias que estão sendo passadas. É muito difícil ter uma coisa hoje em dia que seja neutra, não há. Em geral, tudo tem uma ideologia na qual se fundamenta, na qual se baseia, e nós estamos sendo bombardeados por essas verdades, e o fato de a gente não dizer que é a favor, ou o fato de a gente ser contra, mas não fazer nada a respeito disso, não impede que o nosso ambiente seja influenciado por essas ideologias, principalmente porque o diabo, ele não brinca com a implantação das ideias dele, com a estratégia dele de minar o lar cristão, de minar a igreja, porque justamente ele permeia o mundo com essas ideias malignas para que nós sejamos alcançados, quer a gente declare que é a favor, quer a gente concorde com uma ideologia ou não, mas se nós não tomarmos o cuidado de fazermos algo ativamente para que o nosso ambiente seja preenchido com a verdade da palavra de Deus, ainda assim a gente seja bombardeado e influenciado pelas ideologias que ele prega para o mundo. Então, os nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, nós também somos influenciados porque a gente acredita que só o fato de ser contra o que a Bíblia vai contra e de não defender o que o mundo defende é suficiente, mas não faz nada a respeito. E a inércia, ela nunca vai ser uma estratégia suficiente para vencer essa batalha. Ok, aonde eu encontro um fundamento para isso, Rebeca? Da onde você fundamenta essa opinião? E claro que eu quero que você pense, reflita aí na sua casa também e formule a sua própria resposta para essa pergunta. Mas Mateus 12, do versículo 43 ao 45, acompanha comigo a leitura, fala assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Percebe como é muito claro e muito expresso? O espírito deixa o homem, ele é liberto daquele espírito imundo. Mas aí, quando o espírito decide voltar para a casa de onde ele saiu, ele acha-a desocupada, em algumas traduções diz vazia, varrida e adornada. Por quê? Tá limpinha, tá varrida, tá adornada, tá toda ajeitadinha, toda arrumadinha, mas está desocupada, está vazia. Adiantou limpar, adiantou arrumar, se você não ocupou ativamente com aquilo que é bom? Não basta apenas se esvaziar do que é mal, mas também se preencher do que é bom é necessário, porque senão você está deixando espaço para que ainda assim você sofra a influência negativa do mal. Não só você, mas o ambiente ao seu redor e as pessoas com quem você convive. Então eu achei importante trazer essa questão pessoal à luz da Bíblia, porque na verdade a gente tem sido muito inerte. E isso é um alerta para mim e para você, para mim principalmente, que eu sou a primeira aqui a estar gravando isso. Isso é um alerta para nós. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos refletir e pensar sobre isso, porque não basta só se esvaziar do que é mal ou não concordar com aquilo que é errado, porque se você não concorda, você tem que ter um comportamento mais ativo do que simplesmente não concordar na sua mente.
precisa se pautar por ações que traduzam ativamente que você não concorda com aquilo. Isso faça com que você não deixe espaço para que aquilo entre, nem em você, nem na sua casa, nem no ambiente onde você vive, nem onde você trabalha, nem com as pessoas com que você convive. É preciso agir de maneira ativa para que essa influência não chegue até nós. Então nós temos que realmente agir de maneira ativa. Nós temos que nos preocupar a tal ponto de as nossas escolhas, até mesmo rotineiras, do dia a dia, terem coerência com aquilo que a gente acredita, entende? Aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa, a programação que a gente assiste, aquilo que a gente vê nas redes sociais, quem a gente segue, não é nada a ver. Ah, tá tudo bem, não. Essas coisas mínimas também acompanham as nossas crenças, porque em tudo nós vemos que há uma influência do mal. Não basta simplesmente olhar e falar, não concordo, mas também não vou fazer nada a respeito. Eu preciso necessariamente agir de acordo com aquilo que eu creio. Tem que ter uma coerência entre os meus pensamentos, a minha crença e as minhas ações. Porque aí sim, essa é uma estratégia na batalha contra o mal. Eu preencho os espaços para que não haja um desocupamento, um vazio onde ele possa preencher. Entendeu? Então, eu queria deixar aqui a minha opinião, essa é a minha resposta para essa questão pessoal à luz da Bíblia. Às vezes, nós temos sido neutros, e eu deixo esse alerta, como eu disse, que primeiro vem para mim, mas para nós como cristãos e como igreja, que nós não podemos simplesmente ficar olhando e sermos neutros. Nós não podemos simplesmente ficar olhando e dizendo, mas já que eu não concordo, tá tudo bem, e ficar inertes, porque isso não vence o mal. Isso não é suficiente para neutralizar a influência do mal no nosso meio, no meio dos cristãos, no meio da igreja, no meio da juventude cristã, no meio das nossas próximas gerações, filhos e netos. A gente precisa ativamente preencher-nos do que é bom, seja falando, seja agindo, nós temos que nos encher daquilo que é bom, porque se a gente deixa aquele espaço vazio, aquela desocupação, vem o mal e preenche, porque ele encontra a casa limpa, ok, adornada, ótimo, mas não está preenchida. E se não está preenchida, ele influencia mesmo assim. Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que a gente discutiu aqui, e que você receba essa palavra para também refletir, formar a sua opinião, pensar um pouco mais sobre essa questão pessoal à luz da Bíblia, e que seja a Bíblia a sua bússola, o seu guia, aquilo que venha fazer você se fundamentar, se guiar nas suas decisões diárias, que não seja opiniões pessoais nem opiniões de homens, porque o que vale de fato, a verdade absoluta que prevalece há milhares de anos é apenas a palavra de Deus. Ela é imutável e ela vai permanecer para sempre. Homens passarão e as suas opiniões também. Então que a gente possa se fundamentar nela. Vejam que a minha opinião também está fundamentada nela, e eu entendo que essa passagem que a gente leu, deixa absolutamente claro que não basta não concordar, mas ficar inerte. Precisa não concordar e agir de acordo com essa não concordância de maneira ativa, a fechar as brechas, tapar os buracos e não deixar espaço para que o mal seja uma influência na nossa vida e na vida dos nossos. Tá bom? Bem, que o Espírito Santo possa completar essa palavra no seu coração, que você possa deixar aí a sua participação e me dizer o que você acha a respeito dessa questão pessoal, se você concorda, se discorda, se tem um ponto de vista diferente que seja fundamentado biblicamente. Eu vou te receber com o maior carinho, vou ler a sua opinião, vou responder. Ou se você prefere ficar aí refletindo, mas desde que você comece a conduzir a sua vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, através dessa palavra e através das suas reflexões pessoais com ele. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por terem me assistido mais uma semana. E semana que vem tem mais, se assim Deus nos permitir. Até logo. Tchau, tchau.